Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta sexta-feira, hoje 15 de setembro. Estamos no meio do mês e o programa Opção para a Vida lembra que hoje comemora-se o Dia do Cliente. E também lembro a todos que estamos durante esses dias trazendo as mensagens ministradas durante a sexta conferência teológica realizada na Igreja do Calvário, cujo orador, o presbítero Solano Portela, deu ênfase ao tema Igreja Reformada sempre se reformando. Ou seja, mantendo a sua linha, a sua postura doutrinária fiel à sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Coisa hoje muito rara em nossos dias, porque a onda de ensinamentos e de novidades e de modismo que está se propagando nos arraiais evangélicos não está, como a gente costuma dizer, não está no gibi. Há muita coisa hoje se propagando em nome do evangelho, em nome de igreja, em nome... Eu estava outro dia conversando com um pastor e o que eu vou dizer aqui, isso já foi divulgado amplamente, né? Muita gente sabe disso. Hoje fala-se até que existe aí evangelho gospel, né? Motel gospel, tudo é gospel, né? Então até motel gospel estão propagando por aí. Então como é que a gente pode admitir, como é que a gente pode aceitar, né, um ensinamento que, à luz da palavra de Deus, é pecado, né? É pecado, é abominação aos olhos do Senhor, mas a coisa está tão frouxa, está tão desenfreada que chegaram a esse ponto. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, até por uma questão de desencargo de consciência, até por conta de um compromisso, de uma responsabilidade dos líderes para com a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por isso é que muitas igrejas passaram agora a adotar, né, no seu calendário eclesiástico, pelo menos uma vez no ano, aquilo que nós estamos realizando, que fizemos em nossa igreja, conferência teológica, sim, para voltarmos às origens, pelo menos darmos ênfase, mostrarmos que não podemos aceitar tudo aquilo que estão ensinando aí, uma verdadeira avalanche, né, de heresias, de ensinamentos absurdos, de indulgências modernas hoje, né? Como a gente tem ouvido pessoas ensinando que você deve trazer ou buscar, né, em determinadas reuniões, corrente de oração, a rosa ungida, sal grosso, né? E tanta coisa, sabão ungido, tanta coisa. Gente, pela caridade, a gente onde vai parar? Não podemos aceitar isso, absolutamente. Então você vai ouvir hoje a segunda parte desta mensagem ministrada pelo presbítero Solano Portela sobre a igreja, o que aconteceu na reforma em 1517 e que podemos também, né, detectar que hoje precisamos mais do que nunca de uma nova reforma. Com vocês, o presbítero Solano Portela. Então são coisas que são maravilhosas demais até para achar palavras para descrever, mas uma coisa não pode ser questionada, é que Deus tem um plano, né? Tem vários trechos da palavra de Deus e nós obviamente não temos tempo de estar relacionando cada um dos textos aí que estão projetados, estamos pensando assim alguns textos principais, mas é claro que Deus tem um plano eterno e tem um plano que é também imutável. Tiago 1, 17 e 18 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, na sua perfeição, Ele tem um plano que é eterno, um plano que é imutável e um plano que inclui os atos futuros dos homens, obviamente. É um plano não somente de salvação, mas é um plano soberano, onde Ele exerce a gestão sobre toda a criação. E nós poderíamos trazer como respaldo para essa afirmação todas as profecias dos homens, todas as profecias da Bíblia, né, que envolvem as pessoas, os homens.
2 trechos somente aqui, Mateus 20, 18 e 19, Jesus dizendo lá para os discípulos: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Irmãos e irmãs, isso estava no plano de Deus. O plano de salvação passa pela morte de Cristo Jesus, porque senão nós estaríamos irremediavelmente perdidos, e passa pela vitória dele sobre a morte na sua ressurreição. Não foi um plano alternativo que ele veio para ser aceito e foi rejeitado, ou então ele tenta consertar as coisas. Não, isso está no plano de Deus, e isso está bem claro em Lucas 22, 22, o versículo seguinte que está aí projetado: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. E aí esse verso é magistral, porque ele entrelaça a responsabilidade humana com o plano divino, e é aí que dá curto-circuito na nossa cabeça, no nosso entendimento. Mas Deus não lhe chamou para reconciliar essas questões não, mas para aceitar a sua palavra. Ele diz aqui: mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ele foi responsável pelo que ele estava fazendo, mas estava no plano de Deus. Mas isso daí não se encaixa, não se preocupe em encaixar, se preocupe em aceitar o que a palavra de Deus está colocando. Inclui os atos futuros dos homens, e nós vemos aqui vários outros versos que poderíamos trazer, mas veja, ela inclui também os eventos não importantes ou ocasionais, coisas que às vezes a gente acha que não é importante. Como por exemplo, Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor é que procede toda decisão. Havia ocasião no Antigo Testamento onde as decisões tinham que ser tomadas e ninguém sabia muito bem o que fazer, e eles recorriam, ao Urim e Tumim, eram as duas pedrinhas lá que estavam escondidas, ninguém sabia, de acordo com a pedra que saísse, a decisão era tomada, e na confiança de que o Senhor ia abençoar aquela decisão. A conscientização de que nossa percepção é limitada, mas as coisas que parecem não importantes, elas são importantíssimas. Eu acho interessante alguns filmes que têm surgido, que mostram alguém voltando ao passado, tentando corrigir alguma coisa, e aí mexe algo que parece não importante, aquilo muda toda a história. Tem um filme chamado Alta Frequência, que é já antigo, mas que ilustra bem essa questão, como as situações que parecem não importantes, não relacionadas, estão conectadas, e só um Deus soberano, todo-poderoso, poderia ter a soberania exercida sobre uma criação constituída de tantas facetas, tantas variações. Mas é assim mesmo, vários outros trechos vão mostrar que inclui os atos importantes não ocasionais. Consequentemente, esse plano ele especifica a certeza e inevitabilidade dos eventos. Como nós vimos já em Lucas 22, os passos de Cristo estavam determinados, mas esse mesmo conceito está presente em João capítulo 8, versículo 20, onde nós lemos: ninguém o prendeu. Lembra desse incidente na vida de Jesus? Ninguém o prendeu, por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Havia uma hora determinada, ninguém o prendeu antes daquela hora. E quando a hora chegou, ninguém tirou a vida dele, mas ele deu a sua vida. Ele tinha poder para se livrar das maquinações humanas, da crueldade humana que o levou à morte. Não, mas ele estava ali cumprindo uma missão e foi obediente até a morte de cruz.
Então essa inevitabilidade e certeza dos eventos está lá presente no plano de Deus. E agora vem algo que vai ficando mais difícil. Até os atos pecaminosos dos homens estão inclusos no plano. Mas notem o qualificativo aí, sem que Deus seja o autor do pecado. Isso não significa que Deus é o autor do pecado. Pensem por um momento, as ações malévolas dos irmãos de José faziam parte do plano de Deus e eram ações mais, não é? Gênesis 45:8 diz assim: assim não foste vós, isso é José falando com os irmãos, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Aí você diz, mas como? Eles eram maus? Eram maus mesmo. Teve alguém forçando os irmãos de José a fazer alguma coisa? Não. Fizeram porque eram maus. Ou, parafraseando o Jânio, provavelmente um deles diria, filo porque quilo. Eles fizeram porque quiseram, exteriorizando a maldade dos seus corações. Queriam ver a caveira de José. O melhorzinho deles disse, não mata não, vende como escravo. Isso era o melhorzinho deles, só que estava tudo no plano de Deus. José é um tipo de Cristo. José experimentou na carne, na pele, na sua vida, rejeição pelos irmãos. Para quê? Para que depois ele fosse exaltado, passasse por um momento de dificuldade, acusação falsa, prisão e depois exaltação. E foi ele que salvou o seu povo. Humanamente falando, dentro de uma escala limitada, foi a salvação física do seu povo, mas ele representa exatamente aquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Gente, isso está no plano de Deus, né? Agora, Deus não é o autor do pecado. Vários trechos da palavra de Deus deixam isso claro. Eis aqui Tiago 1,13, Deuteronômio 32,4: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, ele é justo e reto. Esse é o nosso Deus, é um Deus santo, justo e reto. Em nenhum momento nós vamos encontrar nenhuma possibilidade de que Deus seja colocado como autor do pecado. Mas os pecadores, eles não estão fora desse plano de Deus, não. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. E esses pensamentos, então, nos levam àquela velha discussão livre-arbítrio e liberdade, né? Isso é nos anos, nas décadas recentes, vamos dizer no último século, essa questão de livre-arbítrio, ela foi magnificada como se fosse o bem supremo de todas as coisas, o sumum bonum de todos, aquela área onde não pode ser tocada, e alguns evangélicos têm medo de arranhar e dizer que as pessoas não têm livre-arbítrio. Mas quando nós compreendemos o que é que a palavra de Deus nos fala sobre isso, talvez tenhamos a percepção de que podemos chegar a algum entendimento. Por exemplo, qual é o nosso conceito de liberdade nas nossas ações, né? E qual é o nosso conceito de livre-arbítrio? O que é que nós queremos dizer realmente por livre-arbítrio e por liberdade? E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão de liberdade com relação à pessoa de Deus? E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre a questão de liberdade com relação às pessoas? Vamos fazer algumas perguntas assim. Deus é livre? Deus é livre? Né? A resposta, eu acho que todos concordariam, certamente que sim, Deus é livre. Ele é livre num grau mais alto do que qualquer outro ser. A liberdade de Deus, ela é expressa no Salmo 115,
3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, não tem dúvidas, está muito claro, Deus é livre, tudo faz como lhe agrada. 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Deus é livre, não tem dúvida. Mas isso significa que as ações de Deus são incertas? Significa que Deus pode mudar como um pêndulo? Significa que Deus pode quebrar o concerto, o pacto que Ele fez com o seu povo, por exemplo? E a resposta a isso deve ser um não. Por que não? Será que tem alguma compulsão externa obrigando Deus a isso? Certamente que não, porque Deus está soberanamente acima de tudo e de todos. Mas Deus é livre. Entretanto, é impossível para Deus mentir. Tito 1:2 fala do Deus que não pode mentir. Deus é livre, faz todas as coisas que lhe apraz, mas não pode mentir. Por quê? Porque isso seria contrário à sua natureza, aos seus atributos. Catecismo Menor de Westminster, pergunta 4, diz assim: quem é Deus? E a resposta é: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. São termos bíblicos que procuram dar uma descrição de Deus, os seus atributos incomunicáveis, aqueles que pertencem somente a Ele, os atributos comunicáveis, aqueles que nós participamos dele, Deus nos concede sabedoria, nos concede poder limitado nas nossas esferas, mas nós temos em comum com Ele, mas infinitude, eternidade, imutabilidade, só Deus, E aqui nós temos uma descrição de Deus. Esses atributos, eles fazem com que Deus seja coerente com eles. A liberdade de Deus é exercitada, o que apraz a Deus é ser coerente, totalmente coerente com aquilo que Ele é. Então Deus é livre? Sim, Ele é livre, mas nunca na menor das suas ações Ele vai se desviar do padrão de perfeição que é determinado por quê? Por sua própria natureza. É a natureza de Deus que marca as suas ações, e isso não quer dizer que Ele não é livre. O fato dele não mentir, não poder mentir, não significa que Ele não é livre. Então vejam que muitas vezes o nosso conceito de liberdade é um pouco errado, e nós achamos que a liberdade é a aleatoriedade. Não, mas tem alguns qualificativos, e isso nos leva à pergunta: o homem é livre? E a resposta pode ser sim, o homem é livre no sentido de que suas escolhas não são determinadas em linhas gerais por nenhuma compulsão externa, mas só que a isso nós deveríamos dar o nome de livre agência. Livre agência, porque as ações do homem são determinadas pela natureza do seu caráter, e nós sabemos que a nossa natureza, o homem no seu estado natural, é só pecado. Romanos 3, 10 a 23. E nesse sentido, ele não tem livre-arbítrio de escolher o bem, ele é escravo do pecado. Somente o poder do Espírito Santo é que faz o milagre de transformação de vidas. Nós nos esquecemos com frequência de que a salvação é um milagre de Deus. Nós vivemos numa geração ávida por milagres. O maior milagre é a conversão, é a colocação de carne e ossos secos. A conversão é um milagre, não é fruto de um assentimento intelectual nosso, não. É um coração de pedra transformado num coração maleável, um coração que entende as coisas de Deus. E nesse sentido,
Nós não temos o livre-arbítrio porque ele foi perdido com a queda de Adão. Livre-arbítrio, no sentido de escolher contrariamente à natureza, ele foi perdido com a queda. Todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, todos estão necessitados da salvação, todos estão a caminho da perdição eterna, a não ser pela graça regeneradora de Cristo Jesus. Então nós temos que entender essa distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Podíamos dizer que livre-arbítrio é aquela possibilidade de escolha do bem, e nós não possuímos, a não ser quando regenerados por Cristo, o homem natural não possui em função da queda. E livre-agência é essa liberdade que nós possuímos de planejar, de intencionar as ações. Por exemplo, se eu deixar cair essa carteira aqui, eu deixei porque eu quis, eu planejei deixá-la cair, vou pegar também para não esquecer. Se eu pretendo amanhã falar com os irmãos de manhã e depois pegar o carro e tomar um avião de volta a São Paulo, é o exercício dessa faculdade que Deus nos deu de planejar, é o exercício dessa livre agência. Isso não é incompatível, entretanto, com o enquadramento do homem nos planos divinos. Eu não posso por nenhum momento achar que só porque eu tomei essa decisão, planejei isso ou aquilo, que agora eu estou soberano sobre Deus e que sou eu que estou determinando o meu destino. Não, irmãos, Deus continua na sua soberania, executando o seu plano. Deus soberanamente executa os desígnios, e essa é uma palavrinha-chave que talvez nos ajude a entender, através da vontade das suas criaturas. Ninguém me empurrou aqui, me obrigou a derrubar essa carteira aqui, mas pode ter certeza que até esse simples gesto estava nos planos de Deus. E aí vem, mas como é que eu reconcilio isso? Não se preocupe em reconciliar. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E às vezes a gente lê esse verso apressadamente, nem presta atenção na profundidade teológica que ele possui aqui. É Deus que efetua em vós tanto o querer como realizar. Mas eu não tenho a percepção disso, e não é para ter mesmo, não. É para você ter ação de graça, sabendo que Deus está no controle, e você vai tocando a sua vida debaixo da vontade preceptiva de Deus, os preceitos de Deus que nos foram dados na sua palavra. Ali está, tintim por tintim, como dizia a minha avó, ali está contido tudo aquilo que nós temos necessidade de saber para reger a nossa vida, para agradar a Deus. Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Os preceitos de Deus estão todos lá. Essa vontade preceptiva de Deus está aí na nossa frente, para que nós a sigamos. Ah, mas qual é a vontade decretiva de Deus? Você não vai saber, né? Propósitos insondáveis de Deus, as coisas ocultas que não foram reveladas, mas você olha para trás na história, na sua vida, você olha para trás na sua vida e você diz: ah, por isso que aquilo aconteceu, Deus estava trabalhando na minha vida daquela maneira. E nos atos e grandes feitos da história, a gente olha para trás, como temos feito, fizemos ontem à noite, e vemos: ah, olha aí, Deus estava trabalhando todas as coisas, executando o seu plano soberano. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então nós não possuímos livre-arbítrio, mas Deus é infinitamente soberano e onipotente para executar seus planos sem violação da livre agência que Ele nos concedeu. Essa é
essa química divina que nós não conseguimos penetrar muito bem na mecânica dela, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. Ela apresenta Deus soberano, Ele tem um plano, e ela tem vários outros trechos que mostram a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade inclusive de planejar. Tiago fala lá, né, que nós devemos dizer, ele fala contra aqueles que dizem: amanhã nós vamos para tal lugar, vamos vender tal, vamos ter lucro. E aí ele diz: antes devias dizer. Note, ele não está proibindo o planejamento, não. Antes deverias dizer: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, o proibido é o planejamento fora dessa percepção de que Deus é soberano e que as coisas acontecerão se Ele quiser. Mas será que Deus realmente determina as ações das pessoas? Bom, nós cremos que sim, porque na execução do seu plano soberano, diz o texto bíblico, Ele executa tudo o que acontece. E esse fato não é muito fácil de aceitar, muitos têm dificuldade em aceitar. Mas vejam, só tem duas posições possíveis: ou Deus determina as ações, ou Ele não determina, e o homem é completamente autônomo dele. Como é que alguns pretendem compreender essa questão que é muito difícil? Alguns dizem: bom, Deus não determina na realidade. E alguns dizem assim: mas como Ele conhece as coisas de antemão, Ele determina ou predestina as coisas que Ele sabe que irão acontecer. Não esqueça, se você reside no bairro em que você mora, na rua em que você mora, deve ter um templo evangélico, nas imediações, vá à igreja mais próxima da sua casa neste domingo. Se você reside nas imediações da Igreja do Calvário, no bairro de José Pinheiro, ou no bairro, você que mora no bairro do Catolé, quiser nos honrar com a sua presença, nós nos sentiremos agradecidos. Você poderá participar da escola dominical às 9 horas às 11 da manhã do domingo, à noite às 18 horas às 20 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração, onde nós oramos, intercedemos pelas famílias. E às quintas-feiras nós temos explanação e estudo bíblico, estudos como esse que vocês têm ouvido aqui, ministrado pelo presbítero Solano Portela. Nós também estudamos às quintas-feiras. Então visite, faça-nos uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali naquele giradouro que tem no início da Avenida Brasília. Eu desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.